Salve, salve família! Tamo junto para mais um vídeo aqui do nosso canal, certo? Em primeiro lugar, quero deixar aí um salve bem especial para todos vocês. Dizer que estamos de volta, novos conteúdos. A gente tava passando um tempo aí organizando algumas coisas e por isso a ausência de vídeos. Mas estamos de volta, pessoal, as atividades novamente, certo? Começou o ano, né? A gente tá agora no mês de março. Então, de fato, agora começa o ano, né? É um ano que a gente espero que todos tenham uma jornada de ano letivo bem produtivo para todos, né? Que todos nós possamos começar com o pé direito. Mas o vídeo de hoje, pessoal, eu vim falar sobre alguns casos que alguns colegas têm começado o ano já com o pé esquerdo, infelizmente. É sobre isso, pessoal. Vejam só, pessoal, recentemente aqui na minha cidade aconteceu uma situação um pouco complicada, né? Eu vou dizer assim, bem delicado com um dos nossos parceiros aqui na cidade do Recife, que tomou as redes sociais aí na internet, né? Tomou esse espaço aí com uma situação bem chata para ele em si. E é sobre isso que eu quero falar, para ser mais exato, pessoal. Veja só, pessoal, eu espero que de repente se a Uber, se a 99, o InDrive, os aplicativos aí parceiros, se tiverem vendo esse vídeo, que dê um pouquinho mais atenção a esse conteúdo, tá? Não porque é meu conteúdo, pessoal, mas é porque é uma verdade que circula dentro da realidade dos motoristas do aplicativo e que a gente muitas vezes fica sem respaldo nenhum. Pelo contrário, sofre um repúdio social e uma discriminação sobre um julgamento na qual não tem nada comprovado, entendeu? E essa discriminação muitas vezes parte dos próprios aplicativos, sabe? Pega uma mensagem isolada, simplifica ali o trabalho deles de corrigir o que é que está acontecendo, reaver o que está acontecendo, simplesmente, olha, pumba, nas costas do motorista. Veja só, pessoal, recentemente um dos nossos colegas aqui, ele foi acusado, certo? Injustamente, de estupro, de assédio, nem sei se eu posso estar falando sobre isso aqui, tá? Mas de repente posso até tomar uma punição, não sei. Mas ele foi acusado sobre assédio dentro do carro, tá? Por uma passageira, até onde eu fiquei sabendo, uma passageira, se não me falha a memória, foi do InDrive, tá? Ele pegou a corrida era pra um ponto aqui no centro do Recife, tá? Onde era na verdade um prostíbulo, tá? Pegou essa corrida, a menina era garota de programa. Ele, por pegar a corrida num local já meio delicado, mas ele queria se posicionar para o centro, e aí por isso ele foi lá e clicou na corrida. O que é que aconteceu? Ele, mais ou menos mapeando a possibilidade de não receber aquele pagamento, ele já, por ter identificado alguma situação suspeita no ato do embarque do passageiro, ele começou a perguntar a forma de pagamento. Qual vai ser a forma de pagamento, amiga? É dinheiro? É dinheiro, então quer fazer logo o pagamento, tal, tá trocado, tentando sondar ali por parte daquela passageira como seria a forma de pagamento. A gente sabe que pela plataforma em si já mostra lá se é dinheiro, se é Pix, mas ele já estava sondando mais ou menos a possibilidade de ter um transtorno ali no seu dia por conta dessa passageira. Enfim, fez a corrida. Quando ele chega no local, a menina diz que o ambiente estava fechado, que ela trabalharia ali e tal, mas que a pessoa que iria pagar não estava no local. Enfim, aquela velha desculpa, aquele velho macete para não pagar a corrida. E aí o passageiro, o motorista, não satisfeito e com razão, com jus ao que estava acontecendo ali, ele foi ingênuo. Aí eu tô falando também sobre o motorista, foi ingênuo, imaturo, e decidiu trazer de novo a volta. No caso, ele disse, então a gente vai ter que voltar pro local, que você não vai sair sem pagar não. E aí foi onde ele errou. Porque naquele momento ele criou um atrito dentro do carro com uma passageira, certo? Que era maloqueira, tá? E depois disso foi provado, tô falando com base em fatos, tá?
Essa passageira depois foi descoberto que ela era envolvida com pessoas erradas e tal. E inclusive tinha situações de ameaça e tudo mais sobre ele, e a possibilidade de mexer com ele e tal. Enfim, essa passageira foi, disse que não ia pagar, fez um escândalo. O motorista foi. Quando ela percebeu que ele estava voltando para o local que tinha retirado ela, no caso a corrida era uma corrida tipo de Jaboatão para o centro, então era uma corrida um pouco longa. Ele foi, quando ela percebeu que estava retornando, ela fez todo aquele escândalo no carro e tal. Saiu, ele foi, deixou ela ir embora, tal. Ela foi, procurou em redes sociais e postou que tinha sido vítima de assédio e que inclusive ele tinha dado uma facada nela. Ela reportou exatamente isso para o aplicativo, que de pronta emergência foi lá, e a gente sabe qual é a política dos aplicativos. Foi lá, bloqueou o cara. O carro do cara era um carro alugado, pessoal, certo? Então o dono do carro ficou sabendo do escândalo, com as fotos dele circulando em todas as redes sociais e tal, pediu o carro de volta, complicou a vida do cara todo. O cara foi a público, esclareceu, certo, que qual foi a situação de fato que tinha ocorrido. E em função disso, de todo o escândalo que tinha acontecido, foi a polícia correu atrás, fez o trabalho dela muito bem feito, inclusive, e descobriu em alguns áudios do WhatsApp e tudo mais que tinha situações de ameaça sobre o motorista e tal. A menina era bem envolvida com coisa errada. Enfim, o que é que eu quero trazer aqui pra vocês, pessoal? Esse não é o último caso e não é o único caso, tá? Esse é mais um caso, beleza? Que acontece com pais de família, cidadãos de bem que saem de casa única e exclusivamente buscando o seu pão, gente. Por favor, acordem, força pública, prestem atenção, não sejam ingênuos. Vocês estão caindo em situações que não se deveria, pessoal. A verdade é essa, tá? Vamos apurar os fatos, qual é a situação? Não, mas por que? Já vai chegar prendendo o cidadão? Por quê? Qual é a situação? Não, tudo bem. Comprovado o fato, o que é que deveria ter sido feito? Já que de fato foi comprovado que não houve nenhum assédio e houve todo esse transtorno aí. Prende ela, pô. Por que não prende ela? É tão difícil? É uma calúnia, gente, que acaba não só com a paz de espírito. Mas imagina um cara desse sendo depedrado no meio de uma esquina de rua dessa aí. O cara saiu para trabalhar, de repente aparece aí alvejado por conta de uma falsa denúncia, entendeu? Por causa de uma mentira, pessoal, por causa de um boato. Então assim, enfim, o motorista foi bloqueado no aplicativo, perdeu sua conta, sua forma de buscar o pão, sua forma de ganhar o dinheiro, certo, das suas despesas. Perdeu o carro porque o dono do carro acreditou no que estava sendo dito e circulando. Em função disso, foi lá e tomou o carro de volta, certo? Acabou com a imagem pública que o cara tinha e toda a reputação que ele tinha construído, sei lá, que muitas vezes demorou a vida inteira para construir a sua credibilidade, certo? A sua reputação como homem, sua imagem como homem, muitas vezes até mesmo como pai de uma menina, que ninguém sabe qual é a realidade desse cara dentro de casa. Muitas vezes ele tem uma filha menina, uma moça, muitas vezes dentro de casa, certo? Eu falo isso inclusive como pai de uma menina, tá? E aí me dói muito pensar e enxergar por esse lado, como um pai de uma menina. De repente minha filha pega ou descobre que eu tenho que ir pra TV, aparecer no repórter prestando depoimento para esclarecer algo que é um absurdo, tá? E vem acontecendo isso com muito mais frequência. A gente tem hoje diversos atletas no mundo do esporte renomados que estão sendo aí hostilizados de forma aonde não foi ainda de fato comprovado nada, tá? Inclusive nosso amigo Ney, né? O nosso craque, sou muito fã, salve Ney, se você chegar a ver esse vídeo, tamo junto. Foi um dos caras que chegou a público para falar, porque talvez se ele não falasse, hoje ele era também mais um que tivesse numa situação complicada, certo? Porque alguém inventou uma calúnia contra ele. E ainda bem, cara, torci pra caramba no seu caso. Meus parabéns por ter tido a honraria de chegar a público, usar o seu público, sua rede social e chegar lá e tacar-lhe pau sem ter que
se expor muitas vezes, para não criar um escândalo maior com a sua imagem, você acaba cedendo a um capricho, dando um dinheiro, uma coisa ou outra. Não faça isso, gente. Você tem convicção do que você fez, quem você é, vá até o fim, certo? Mas e se eu ficar 10 anos preso? Você vai ficar 10 anos preso, amigo. Mas quando você sair, você vai lá e busca os seus direitos. Você tem direito, cara, certo? Então corra atrás dele, mas não se submeta diante de situações na qual você está certo, convicto do que você fez ou não fez. Não se submeta a dar capricho, porque quando você faz isso, muitas vezes você abre mão da sua razão para atestar de fato o que fulano está dizendo. Não faça isso, gente. E na mesma proporção que eu digo para o motorista, pessoal, vou falar também para vocês, mulheres. Tomem cuidado, mulheres. Cada vez mais que situações como essa acontecem, são comprovados que houve ali uma mentira, uma denúncia que não tem como ser provado. Eu vou te falar, ao longo prazo vocês vão perder voz. Tudo que a mulher está procurando hoje, buscando hoje o empoderamento feminino, que eu sou super a favor, tá? Eu acho que tem que acontecer sim, a mulher tem que ter seu espaço sim na sociedade, tem que ter voz, tá bem? E eu torço muito para que vocês tenham esse espaço. Cada dia mais está se ampliando esse espaço. A questão é que já está começando a ter pessoas que usam isso para o mal de outras pessoas. Mas no longo prazo esse mal vai vir para vocês mesmo. Porque quem lembra, há 10 anos atrás, pessoal, a gente tinha uma situação ou outra que acontecia de ter um protesto na cidade e o mundo parava em função daquilo. Aquele protesto circulava em todas as redes sociais, chegava em diversos países, enfim. E algo era feito porque de fato tinha uma certa relevância. Hoje em dia a gente passa todo santo dia por 2, 3 protestos e nada disso é notificado mais. Sabe por quê? Porque começa a tudo que acontece em volta, as pessoas querem criar uma tempestade no copo d'água. E muitas vezes sem razão alguma para isso, tá bom? Então, em função disso, você vê aí que as pessoas não estão dando a mínima mais para isso. A própria imprensa não dá mais a mínima quando tem uma situação. Tá tendo um protesto na Conde da Boa Vista aqui, por exemplo, na Praça do Derby. Qual é a situação? Bicho, deixa isso pra lá, é mais um protesto. Sabe por quê? Pela polarização, pessoal, desnecessária, de reivindicar causas que muitas vezes nem tem uma razão justa para isso. A mesma coisa está acontecendo com esse tipo de situação. As mulheres estão se aproveitando cada vez mais. Não são todas, tá? Eu estou falando aqui de situações específicas, pessoal. Muita gente se aproveitando, criando calúnia e defamação sobre algo que não tem base para ser comprovada, tá? E aí, quando é descoberto, as mulheres começam a perder credibilidade. Isso no longo prazo, pessoal, vai chegar uma situação que de fato você tem uma filha, você mulher que está assistindo esse vídeo, tem uma filha, tá? A sua filha de fato sofreu um abuso e você vai querer lutar por esse direito, mas as pessoas não vão te dar mais espaço, tá? Vai lá, faz lá o exame lá, corpo de delito, é mais um caso. Todo dia chega pessoas aqui. É isso que vai acontecer no longo prazo. Essa que é a verdade. De tanta coisa sem prova, as pessoas, o poder público não vai dar mais a devida atenção para isso. Porque essa é uma calúnia, pessoal, extremamente séria. Você não tem noção do que acontece, tá? Com um pai de família, se ele cai numa situação como essa, você não tem noção do que acontece com a imagem desse pai de família. Como é que vai ser vista a família dele em volta, a filha dele na escola? Será como é que vai ser vista a filha dele em volta? Ele fez isso com a filha de fulaninho. Nem fez, cara. O cara não fez nada. Mas quem tá de fora, que pegou o superficial da história, né, vai chegar e vai dizer: ele fez com a filha de fulaninho, então eu vou fazer com a filha dele. Imagina isso. Então, pessoal, pelo amor de Deus, eu peço encarecidamente, cara, presta atenção no que vocês estão fazendo, tá bom? Vocês estão prejudicando pessoas honestas, idôneas, que não tem nada a ver com esse tipo de coisa, não é conivente com esse tipo de coisa, esse tipo de realidade, tá bem? Vocês estão prejudicando essas pessoas e isso, no longo prazo, vai retornar para vocês. Entenda isso, tá? Se não agora, diante da denúncia, após a denúncia, vai ter sim um efeito, se comprovando que não foi nada... nada que você está falando não foi exatamente como foi, como você está dizendo, tá? Você vai pagar sim por isso, entenda isso.
porque a justiça ela tem que ter o mesmo peso, a mesma medida para os dois lados, tá bem? E no longo prazo, vocês mulheres que tanto lutam pelo empoderamento e que hoje estão, fulano recusou minha corrida, eu botei parada, o rapaz não quis parar, vou lá e vou dizer que ele fez isso e aconteceu. É isso que está acontecendo. A gente nós motoristas, pessoal, não somos uma pessoa que tem que fazer exatamente o que você quer, não. A gente aceita a corrida dentro da proposta da corrida. Eu peguei a corrida de Boa Viagem para Upina, aí no meio do caminho tu quer botar para ir para Camaragibe. Não, aceitei a corrida por quê? Qual era a razão pela qual eu aceitei essa corrida? Porque era pro Upina, e meu interesse era ir pro Upina, tá? Não era só pela grana, é pelo destino, pelo local também. O motorista não tá só pela grana não, tá? O motorista também tem que ter voz, pessoal. Tem que ter voz, tá bom? Então, o motorista aceitou a corrida pro Upina, mudou de última hora, seja por má fé, ou seja porque mudou o itinerário, você tem que compreender o lado do motorista. Ô moço, tudo bem? Olha moço, eu acabei de receber uma notícia aqui que vai ter que alterar o destino. O motorista vai te perguntar, qual o destino agora, amiga? É para Camaragibe. O senhor pode ir, o senhor aceita ir para Camaragibe? Aí ele vai te dizer, vai te dar o feedback dele sobre aquela corrida, sobre aquele destino novo. Então aí onde tá, pessoal? Prestem atenção, tá bom? Prestem atenção, tomem cuidado com esse tipo de acusações, porque o cara mudou o destino, ou porque o motorista não ligou o ar-condicionado. Aí é motivo para tu dizer que o cara é um tarado, gente. Por favor, gente, é um estrupador. Pare com isso, gente. Você está prejudicando um cidadão de bem, tá bom? Que você muitas vezes não leva em consideração isso, mas quem tá ali no volante não é mais um maloqueiro, não. Não é mais um, não. É um pai de família. Esse cara tem um filho, esse cara tem uma mãe, tá? Esse cara tem uma imagem a zelar, tá bom? Esse cara, ele tem um exemplo a dar. E você tá destruindo a imagem desse cara para o filho dele, para a mãe dele, para os amigos desse cara. Então prestem atenção, pessoal. Você não queria que fosse dessa forma com você. Você não queria e não se sentiria bem se fosse injustiçado dessa forma. Então tá aqui um pouco da minha revolta sobre tudo isso que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que bater sim mais nessa tecla, tá? Os aplicativos têm que ter um pouco mais de filtro sobre aquilo que está sendo passado, tá bom? Porque nós dependemos todos um do outro, pessoal. Eu preciso do aplicativo, o aplicativo precisa de mim. E o passageiro precisa de nós dois. Essa que é a verdade, entendeu? O passageiro ele é beneficiado porque existe o aplicativo que me dá a oportunidade de servir a ele. Então, nós dois, tá? Precisamos todos um do outro, entendeu? Todos nós precisamos um do outro. Eu falo, eu preciso do aplicativo, o aplicativo precisa de mim, tá? Para gerar um conforto para você, eu também preciso de você, que vai me trazer ali o capital e o pão para minha residência. Tá bom, pessoal? Então, juntos somos mais fortes. Vamos abrir aí a consciência, pessoal, e não faça esse tipo de acusação, porque crime maior do que um crime cometido é um crime que não foi cometido e você vai ter que pagar por algo que você não fez. Essa que é a maior crime. Então preste atenção, tá bom? Só vamos, conscientização para os motoristas prestarem atenção no que vai falar dentro do carro, para não soar de forma pejorativa, tá bom? E para os passageiros que estão criando esse tipo de situação, que apoiam, principalmente as mulheres que apoiam esse tipo de situação, passem um filtro sobre o que está acontecendo, porque no longo prazo vocês também vão ser prejudicadas, tá bom? Em algum momento você pode querer e ter a necessidade de fazer uma denúncia de fato que ocorreu, tá bom? E não vai ter o mesmo espaço que vocês estão tendo hoje. Então preste atenção, mulheres. Só vamos, esse foi o vídeo de hoje. Logo mesmo estamos de volta, tá bom, pessoal? Bom trabalho, boas rotas para todo mundo e sucesso. Fui!